Povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto Corações Perdidos do M.R. James, logo depois da abertura. Vem comigo! Então, gente, hoje nesse clima de chuva que tá caindo lá fora, com o tempo todo feio, todo nublado, feio não, né? Bonito, né? Todo fechado, nublado, chovendo, esse friozinho e tudo mais, vamos conversar sobre uma história de fantasmas. Uma história, então, do M.R. James, retirado desse livro aqui, Assovie que Virei, 5 histórias de fantasmas. A história que eu tô falando é, então, Corações Perdidos. E povo, que história surpreendente, que história que dá calafrios na gente, que história magnífica. A gente vai ter aqui então o nosso protagonista, que é o pequeno Steven. Ele tá para completar 12 anos, ele vai fazer 12 anos no dia 31 de outubro, dia das bruxas, Halloween. Só que ele acabou de perder os pais dele morreram e ele não tem com quem ficar. Então um primo muito distante resolve adotar ele. Ele nunca viu esse primo, não sabe nada sobre esse primo, mas ele pega uma carruagem e parte então em direção à mansão desse primo. E esse primo mora numa mansão à beira da floresta, uma mansão gigantesca, daquelas toda gótica, toda sinistra, escura, gelada, cercada por névoa e árvores secas e esse tipo de coisa. Ele vai pra lá então, né? E o tio dele é muito excêntrico. O tio dele tem um caderninho onde ele está sempre anotando tudo. Esse tio anota a idade desse menino. Esse tio anota como que a saúde desse menino tá. Esse tio está sempre incentivando esse menino a fazer exercícios, a comer bem e tudo mais. Enquanto isso, tem os dois empregados da casa. Temos a empregada que é a cozinheira da casa e temos o mordomo. Só que coisas esquisitas começam a acontecer nessa casa. Esse menino começa a ver então pela casa, a ouvir barulhos esquisitos na janela, como se alguma coisa estivesse arranhando a janela durante a noite. Mas não são as árvores, porque as árvores estão longe da casa, não é nenhum galho de árvore não. Aí o mordomo começa a ouvir coisas esquisitas no sótão, no porão da casa, bem aonde está a adega. Ele começa a ouvir vozes no porão da casa. E para piorar mais ainda, esse menino tem certeza absoluta de que em uma das andanças dele pela casa durante a noite, ele viu 2 crianças dentro do banheiro sem coração. E essas 2 crianças estavam lá, paradas, olhando para ele, muito brancas e com as unhas gigantescas e sem coração. E povo, a história é muito escabrosa, a história é muito macabra, porque a gente vai ter então as aparições dessas crianças, a gente vai ter aquele clima todo gótico da casa, escura e gelada, cercada de neblina e árvores secas, e esse mistério ao redor dessas crianças que estão aparecendo. Ele vai descobrir então que naquela casa moraram 2 outras crianças antes dele vir morar, e que essas 2 crianças desapareceram misteriosamente, e a coisa vai ficando cada vez mais estranha. E eu paro de contar a história por aqui, povo. Gente, é uma baita história de fantasmas, é uma história de fantasmas que arrepia mesmo. E o final tem um plot twist, tem uma reviravolta chocante e incrível. Essa história foi adaptada para o seriado da BBC Ghost Stories for Christmas. No seriado, essa reviravolta acontece ao longo do episódio, ou seja, a gente vai tendo pistas do que pode vir a ser essa reviravolta do conto lá no final. Só que no seriado é ao longo do episódio, no conto é só no final mesmo que tem esse boom.
mas ainda assim o episódio é maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar ele aqui no canal para vocês assistirem, porque é muito bom aquele episódio. E a narrativa do M.R. James é uma narrativa muito fácil, uma narrativa muito simples de ler, embora um autor clássico, é uma narrativa gostosa e é arrepiante, povo, é horripilante. Gente, olha, fica a dica aí, Corações Perdidos, uma baita história de fantasmas para você ler nesse Halloween com clima de chuva durante a madrugada. E amanhã, povo, nós vamos conversar então sobre o conto Os Ratos do Cemitério, do Henry Kuttner, que eu tirei dessa edição aqui, Contos do Terror Gótico. Então, não deixe de vir aqui no canal amanhã, viu, meu povo? Deixa o dedão pra cima aí e até amanhã. Tchau, tchau.